17 de janeiro de 2026. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 2, versículo 3 a 17. Foi outra vez para o lado do mar, ia ter com ele todo o povo, e o ensinava. Ao passar viu Levi, filho de Alfeu, sentado no telônio, e disse-lhe: segue-me. Ele, levantando-se, o seguiu. Aconteceu que, estando Jesus sentado à mesa em casa dele, estavam também à mesa com Jesus e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque havia muitos deles que também o seguiam. Os escribas e os fariseus, vendo que Jesus comia com os pecadores e publicanos, diziam a seus discípulos: por que come e bebe o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Ouvindo isto, Jesus disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, mas os enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Vejamos agora os ensinamentos, segundo a luz da catena áurea. Vejamos, segundo São Beda, depois de ensinar em Cafarnaum, o Senhor saiu para o mar, para não instruir apenas a vida civil dos homens, mas também pregar o Evangelho do reino aos habitantes do mar e ensiná-los a desprezar os movimentos agitados das coisas que passam e a vencê-los com a firmeza da fé. Por isso se diz: foi outra vez para o lado do mar, ia ter com ele todo o povo e o ensinava. Segundo Teofilacto Diócrida, ou depois do milagre, o Senhor sai para o mar, como que querendo estar sozinho, mas a turba novamente corre em massa em sua direção, para que aprendas que, o quanto fugires da glória, tanto ela te perseguirá. E se tu perseguires, ela fugirá de ti. Passando por ali, o Senhor chamou Mateus, por isso se segue. Ao passar, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no telônio. Segundo Teofilacto Diócrida, estava, pois, sentado no telônio, como era de costume, ou atacando alguns, ou vendendo palavras, ou fazendo algum tipo, coisas que costumam fazer os cobradores de impostos em suas residências. Ele que, desta condição, foi de tal modo erguido, que, abandonando tudo, seguiu a Cristo. Por isso se segue, disse-lhe: segue-me. Ele, levantando-se, e o seguiu. Segundo São Beda, mas seguir é imitar, e por isso, para que pudesse imitar o pobre Cristo, não somente mandar, mas sobretudo em espírito, abandona o que lhe era próprio, aquele que costumava roubar o alheio. De outra parte, não apenas abandonou os lucros dos impostos, mas também desprezou o perigo que poderia provir dos princípios deste mundo, pois abandonou os cálculos dos impostos incompletos e em desordem. Com efeito, o próprio Senhor, que exteriormente o chamou com fala humana, para que o seguisse, inflamou anteriormente com a inspiração divina, para que logo seguisse aquele que chamava. Segundo São Beda, são chamados de publicanos que cobram impostos públicos, ou os que são empreiteiros dos impostos do fisco ou das coisas públicas, e são chamados ainda pelo mesmo nome que os que perseguem pelos negócios, os lucros deste mundo. Tinham visto, pois, que um publicano, afastado dos pecados e convertido a uma vida melhor, encontrara lugar para a penitência, e por isso também não desesperaram da salvação. E os publicanos não vieram até Jesus permanecendo nos vícios antigos, como os fariseus e os escribas, mas fazendo penitência, como aponta a sequência da narração do evangelista, que diz: porque havia muitos deles que também o seguiam. Lá, pois, o Senhor as refeições dos pecadores para ter ocasião de ensinar e para oferecer alimentos espirituais aos que o convidavam, coisa que está de acordo com as figuras dos mistérios. Pois quem recebe Cristo em sua morada interna alimenta-se com os maiores deleites dos inesgotáveis contentamentos. Assim o Senhor entra de boa vontade e reclina-se no afeto daquele que tiver criado. E este é o banquete espiritual das boas obras, da qual o povo rico está privado e o pobre se banqueteia. Segundo Teofilacto Diócrida, já os fariseus o repreendem por isto, como que fazendo-se de puros, por isso se segue. Os escribas e os fariseus, vendo que Jesus comia com os pecadores e publicanos, diziam a seus discípulos:
Porque come e bebe o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Segundo São Beda, se pela eleição de Mateus e pela vocação dos publicanos se exprime a fé dos gentios, que eram antes inibidos pelos lucros deste mundo, certamente a cara carrancuda dos escribas e fariseus ensinou a inveja dos judeus, que são atormentados pela salvação dos gentios. Segue-se, ouvindo isto, Jesus disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, mas os enfermos. Eles zombam dos escribas e dos fariseus que, julgando-se justos, desviavam-se da participação do pecado. Ele próprio se chama de médico, aquele que, com admirável gênero de tratamento, foi ferido por causa de nossas iniquidades, sendo que, por suas feridas, fomos curados. Chama de outra parte, de sãos e justos, aqueles que, querendo estabelecer sua própria justiça, ficam sujeitos à justiça de Deus. Além disso, chama de doentes e pecadores aqueles que, vencidos pela consciência de sua fragilidade, e vendo que não poderiam ser justificados pela lei, submetem, fazendo penitência a seus pescoços, à graça de Cristo. Por isso se acrescenta: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Certamente não para que permaneçam pecadores, mas para que se voltem à penitência.